Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre Jorge Jesus porque ele está ganhando força para virar o novo técnico da seleção brasileira, né? Após o São Paulo ter sido confirmado como técnico do Flamengo, né? Acabou a possibilidade do Jorge Jesus voltar para o clube carioca, né? E depois surgiram algumas declarações de que ele quer voltar para o cenário brasileiro, seja na seleção ou seja em um clube, né? E o fato é que a seleção brasileira tem cada vez assim mais empecilhos para contratar seu sonho de consumo, que é o Carlo Ancelotti. E os outros dois nomes que em teoria estavam à frente do Jorge Jesus nessa hierarquia que o Edinaldo Rodrigues fez, não parecem querer sair de seus respectivos clubes no momento, né? Que é o Abel Ferreira no Palmeiras, ele comanda um dos melhores times do cenário nacional, não sei se ele vai querer sair agora, e o Fernando Diniz que faz o trabalho da vida dele, né? E assim, é o primeiro trabalho que a gente pode, assim, falar do Fernando Diniz com toda certeza que é fantástico, porque assim, no São Paulo ele foi bem durante um momento, mas caiu na Libertadores, caiu na Sul-Americana, né? Ele foi sempre finalista da Copa do Brasil, não acho ruim, mas assim, a questão é que depois ele terminou mal o trabalho, né? Esse trabalho todo mundo fala que é o trabalho da vida do Diniz, e não tá errado, mas é aquela história, sair agora do jeito que ele tá no Fluminense para ir pra seleção é uma aposta e ele pode acabar se queimando, né? Queimando de um jeito que ainda volta pro futebol brasileiro, isso é verdade, mas fato é que o Fernando Diniz não parece interessado em sair do Fluminense neste momento, e assim, com esses nomes tão complicados de conseguirem, né? O Ancelotti deve ficar no Real Madrid. A gente tem o Jorge Jesus como grande favorito, né? Citaram outros nomes, tipo Luiz Henrique, né? Que é um baita técnico, mas ele quer treinar clubes, né? E eu acho que o Luiz Henrique tem aquela questão de, para mim, ser um técnico mais de clubes do que de seleção. É só ver o trabalho dele no Barcelona. Os trabalhos dele como técnico de clubes são muito bons. Mas o trabalho dele lá na seleção espanhola, por mais que não seja ruim, ele foi semifinalista da Eurocopa, inclusive acho que jogou melhor que a Itália aquela partida, né? Mas é assim, é um estilo de jogo que é muito difícil trabalhar numa seleção, né? Você colocar aquele esquema, né, de um futebol com muita posse de bola, muitas trocas de passes, né? E assim, é um jeito difícil de você trabalhar em tão pouco tempo, assim, de seleção. Você tem 2 jogos, né? 2 ou 3 semanas no máximo por data FIFA. É complicado de colocar nesse estilo de jogo. Eu acho que seria melhor no Brasil que na Espanha, porque no Brasil tem muito mais talento, mas é aquela história, né? E acho que o Luiz Henrique também quer clubes, né? Acho que tá muito nítido, tá se esforçando muito para ser técnico do Chelsea. Já poderia ter sido, só que, segundo o que diz o AS, não sei se a gente confia 100%, mas o Chelsea não quis indicá-lo logo de cara, né? E isso me deixou muito revoltado, né? O fato de que o Chelsea já podia estar com um Luiz Henrique, que é um dos melhores técnicos do mundo, e tá no momento com o interino, que é o Frank Lampard, por mais que eu goste do Lampard, não tem condição de eu preferir ele ao Luiz Henrique. A questão é, Jorge Jesus é o cara que quer estar aqui. O Jorge Jesus é o cara que vê essa oportunidade e não há tanto conflito assim de data, né? O cara sai ali no começo de junho, né? Possivelmente, no máximo no meio, no mais tardar. E no final das contas ele vem para assumir a seleção e trazer um estilo de jogo mais agressivo que o do Tite, mais ofensivo. E eu acho que é um cara que assim, ele tende a ter mais facilidade para implementar o jogo dele, né, do que por exemplo, o Luiz Henrique, porque não é um jogo tão complexo. E eu gosto que o Jorge Jesus também é um cara mais objetivo no sentido de ele, quando percebe que algo dá errado, ele vai fazer algumas mudanças, ele não vai ficar preso a certos jogadores, a certos preceitos, ele vai fazer ajustes dependendo da partida. E assim, é um cara que também já soube trabalhar bem jogo de transição, né? Quando o time tá recebendo a pressão do adversário, ele sabe fazer uma alternância para o contra-ataque. Inclusive, uma das melhores vitórias do Benfica nessa segunda passagem, que não foi a passagem de encher os olhos dele por lá, né? A primeira foi um espetáculo, tantos títulos que ele ganhou por lá. Mas assim, aquele jogo contra o Barcelona, se não me engano, do Koeman, no contra-ataque o Benfica fez um 3-0. Então é um cara que sabe se adaptar a certas circunstâncias. Eu acho que ele vai saber trabalhar muito bem, sim, com os talentos que a seleção brasileira tem. Eu acho uma boa escolha. É a escolha dos sonhos? Não, porque eu gostaria muito que fosse o Carlo Ancelotti. A gente vê que o Real Madrid dele tá jogando muito bem, principalmente na Champions. Conseguiu uma vitória fantástica contra o Barcelona na Copa do Rei. Pode conseguir mais um double. Então, assim, a questão é, o Real Madrid, obviamente, com o Carlo Ancelotti tá jogando super bem. O Ancelotti, que era o cara mais, assim, de melhor encaixe para a seleção brasileira, porque ele tem um jogo que é bem didático, não é tão difícil, assim, de implementá-lo rapidamente, e é um cara que se adapta bem às circunstâncias. O time que sabe jogar na transição, no ataque, na pressão. Ele é um cara que é um mestre estrategista, assim podemos dizer, de Carlo Ancelotti. Então, essa história, né? Obviamente o sonho é o Ancelotti, mas se não dá para caçar com cão, caça com gato. Mas não é um gato ruim também, né? O Jorge Jesus, acho que ele tem condições
sim de fazer o Brasil bem mais longe do que o Tite levou. Acho que é um técnico que assim tá bem acima da média do que o Brasil tem no momento. Eu não consigo colocar o Fernando Diniz hoje, por causa desse trabalho do Fluminense, como um técnico melhor do que o Jorge Jesus. Eu acho até esquisita assim essa opinião pública agora negativa que muita gente criou do cara que tem até hoje o recorde de melhor ataque e melhor pontuação da história do Brasileirão, né? E olha que ele nem começou o campeonato desde o início, ele não herdou o time na liderança, vale até lembrar isso, né? Então, eu acho muito curioso, né, que o Jorge Jesus agora, para muita gente, não é lá um grande técnico, né? Quando ele saiu do Flamengo, todo mundo, assim, batia a palma pro trabalho que ele fez, né? Para mim, é o melhor técnico que passou no futebol brasileiro nos últimos anos. O Abel Ferreira pode ser o maior, porque tem 2 Libertadores, tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem um trabalho também mais longo, mas para mim é o melhor que passou no futebol brasileiro nos últimos anos. Curioso para ver se isso vai se confirmar, mas pelo que tá tudo indicando, ele vem ganhando força e é o favorito para assumir a seleção. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.